a doutora Lísia Dornelles Dalosto, que é juíza eleitoral da Zona 40 aqui em Santa Cruz. Doutora Lísia, bom dia, bem-vinda à Gazeta, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Ronaldo, bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta. Em primeiro lugar, uma saudação, né, ao município de Santa Cruz do Sul, né, pelos 144 anos. É uma alegria fazer parte, enfim, dessa história. Cada vez mais me convenço, né, que viver aqui é bom demais mesmo. Aliás, me permita, doutora, ontem eu estava brincando aqui, ontem no dia do aniversário. Tem muita gente de fora, né, que hoje mora aqui em Santa Cruz, que é o meu caso também. A senhora é natural de onde? São Vicente do Sul. São Vicente do Sul. E está há quanto tempo aqui? Agora há 3 anos, mas há anos atrás eu já estive 5 anos em Santa Cruz do Sul quando fiz a faculdade de Direito. Ah, fez na Unisc? Sim, fiz na Unisc. Bom, doutora Lísia, até eu acho que é importante começar perguntando, né, porque nós temos 2 zonas eleitorais, eu sei que essa pergunta eu faço frequentemente aqui nas entrevistas com os responsáveis por cada um dos cartórios. Qual é o papel da Zona 40 na eleição em Santa Cruz esse ano? As prestações de contas, né? A Zona 40 tem toda a prestação de contas de todos os municípios, de todas os termos, né? Nós temos a prestação de contas. E a parte de campanha, né, de propaganda, nós temos só dos municípios termos. São Gramado Xavier, Sinimbuí e Herveiras. E como é que a senhora avalia, principalmente nestes municípios, que a senhora é responsável por toda a formatação da eleição, como é que está sendo até agora? Como é que foi até agora? A parte da propaganda tranquila, né? Nos municípios termos foi muito tranquilo. Mas a organização, assim, a parte da logística é um evento grande, né? Eleição é um evento muito grande, mas está tranquilo, assim, nós tivemos um local de votação só, que das últimas eleições para cá, nós tivemos que alterar em Gramado Xavier, que o local de votação já não estava mais com uma condição estrutural para receber realmente com segurança o eleitor e as urnas, enfim. Então, nós tivemos um único incidente, assim, de troca, sabe, de local de votação. De resto, a estrutura está tudo organizada. É corrida, né, porque essa parte de mesários, né, convoca, às vezes a gente dispensa, tem que convocar outros, mas já está tudo organizado. Aliás, fechou, conseguiram todo o número de mesários necessários? Sim, fechou. Nós temos um total esse ano aqui em Santa Cruz de 1.300. 1.300? 1.300. É bastante. Doutora Lísia, em relação agora aos preparativos para o pleito, né? A gente acompanhava essa semana, na terça-feira, se não me falha a memória, houve o teste final. Sim. O que acontece agora, em termos de preparação, enfim, até a votação, naquilo que envolve o trabalho da Justiça Eleitoral? Agora já está sendo feito, já foi, né? Nós já estamos com tudo organizado, assim, as caixas todas preparadas, todas as urnas já foram caixotadas, fechadas, separadas, né? Porque elas são específicas para cada sessão, né? Então já está tudo organizado, os materiais para os mesários, está tudo pronto, só para dar largada, né? E nós vamos fazer iniciar essa distribuição amanhã, na sexta-feira, portanto, para os municípios termos. E em Santa Cruz do Sul, no sábado pela manhã, a partir das 7h30, e acreditamos que, se a logística funcionar, se der tudo certo, em torno de 8h30, 9 horas, no mais tardar, estaremos com tudo distribuído. Doutora, até por curiosidade, as urnas que vão amanhã para os municípios aqui da região, abrangidos pelos 2 cartórios de Santa Cruz, aonde que ficam essas urnas até o domingo, dia da votação? Elas vão para o local de votação. Para o próprio local de votação. Para o próprio local de votação, exatamente. E há algum tipo de medida de segurança, enfim, para que esses equipamentos justamente permaneçam intactos até o domingo? Sim. Em primeiro lugar, os locais, né? Já são escolhidos locais que têm um nível mínimo de segurança. E num segundo momento, é claro, a Brigada Militar está com uma logística toda organizada, a Polícia Federal também, né? Para dar monitoramento e supervisão para esses locais de votação e atender eventual incidente que possa acontecer. Nunca houve, né? Mas... Doutora, um outro ponto importante também, à medida que se aproxima o pleito, eu acho que as pessoas, a gente mesmo começa a se dar conta, a eleição é domingo, eu preciso me preparar, eu preciso pegar o número do meu candidato, em quem eu quero votar, eu preciso providenciar os meus documentos de votação. Uma das novidades esse ano, que talvez possa gerar dúvidas, é a questão do uso do celular. Chegando para votar, obviamente todo mundo hoje tem celular. Sim. O que pode e o que não pode em relação a entrar com o celular para votar? Não se pode fazer uso, né, Ronaldo? Então, o mesário vai questionar, né? Tem celular? Se a pessoa declarar que não tem, esse aparelho não estiver visível, a pessoa vai ser habilitada, vai votar.
Caso a pessoa resolva na hora fazer uso, bom, né, vai ser feito o registro em ata do incidente, pode gerar, né, depois um procedimento de apuração contra essa pessoa, né, por violação justamente de uma regra, de uma determinação de proibição. Né? Agora, a pessoa chega lá, declara, sim, eu tenho o telefone. Bom, ela vai ser convidada então, vai ter um local específico, o mesário não vai tocar no telefone de ninguém, assim como não pega outros documentos, enfim, né? Ele vai ter um local próprio para ficar o telefone, a pessoa vai soltar, vai votar e ao final vai pegar seu telefone, pegar seus documentos e ir embora. Declarou que não tem, mas está ali com o aparelho visível, né? O mesário vai questionar, né? E a pessoa, por bom senso, logicamente, né, vai soltar no local adequado. A pessoa criou óbice, não, porque eu não vou, porque, né, bom, aí ela não vai ser habilitada para votar, vai ser convidada a se retirar da fila e vai ter que fazer opção daí, né, se prefere não votar ou seguir as regras como todos os demais cidadãos vão seguir. Eu adoro fazer perguntas assim que podem surgir, doutora, na hora. Por exemplo, eu vou votar, eu estou com o celular no bolso da minha calça aqui. Ou uma mulher vai votar e está com a bolsa e está com o celular dentro da bolsa. Necessariamente precisa entregar ou eu posso ir votar lá na cabine de votação, ficar frente à urna lá com o meu celular no bolso, ou a mulher pode ir votar com o celular na bolsa? Se ele não estiver visível, não vai ser questionado, né? Se você declarar que não tem, né? Se você estiver com ele no bolso e declarar que está sem celular, o mesário não vai te vistoriar, né? Ninguém vai ser revistado. Se ele tiver à vista, bom, eventualmente você pode ser questionado. Olha, mas eu estou vendo seu celular ali no bolso. Bom, se você for questionado, então a sua opção é entregar, né? Porque a regra é esta, né? E tudo isso tem um sentido, né? Claro que a maioria diz, mas o voto é meu. Né? O voto é meu, se eu quiser ir lá, fotografar, filmar, fazer live na cabine, o voto é meu. Mas essa interpretação, ela é singela, né? Porque não é só você que vota, né? É um país inteiro. E se você está livre, desimpedido para votar em quem quiser, tem muitos brasileiros que às vezes não estão, e antigamente não estavam, e às vezes continuam não estando. Né? Então, essa questão do sigilo não pode ser lúdico. Aquele momento não é um momento lúdico, né? É um exercício da democracia, o poder emana do povo, e a gente exerce justamente nesse dia. Né? Então, tem que haver realmente essa proteção. Tanto é que às vezes a gente brinca, né? Porque os delitos eleitorais tem, né? Tem quem compra, mas tem quem vende, né? Também é punível, né? E esse sigilo que é garantido da cabine de votação, ele às vezes gera até isso, né? A pessoa vai lá e vende para o João, para a Maria, para o Pedro seu voto, porque sabe que na hora vai ter a liberdade de chegar na cabine de votação e votar em quem quiser, né? Doutora Lísia, uma outra questão também, e eu já recebi até ponderações em relação a isso. A gente necessariamente usa muito celular. A gente usa para trabalho, virou indispensável, né? Dificilmente a gente sai sem celular. E muita gente, eu percebi inclusive, que estava se preparando para fazer a famosa colinha no celular. Sim. Porque são 5 cargos que a gente vai votar, com números diferentes, né? Sim. Alguns com 2, alguns com 3, alguns com 4, alguns com 5 números. Então é muito número para a gente guardar na cabeça para chegar no momento da votação. Cola no celular, então, não pode. Não, porque se não pode usar celular na cabine de votação, não podemos fazer nossa colinha. Mas a cola é uma coisa importante, né? Dos propósitos hoje é isso, né? Pedir que o pessoal realmente faça a sua cola, né? Faça seu papelzinho com a cola, a ordem dos candidatos, né? Deputado federal, estadual, senador, governador, presidente. Né? Faça a sua cola, porque isso agiliza o processo de votação ali, né? No dia. Doutora, acreditamos que vai ser rápido também, porque só a preparação dessas urnas novas já foi bem surpreendente, assim, foi muito rápido a carga das urnas, elas estão, assim, super velozes. Uma coisa até, doutora, a gente ainda está se familiarizando com isso, que é a questão da biometria. Sim. Biometria, como é que ela vai funcionar nessa eleição? Outro ponto, sim, a biometria vai funcionar nessa eleição, tá? Como funcionou, né? Não sei se aqui já chegou a fazer, sim. Né? Sim, Santa Cruz já fez, né? Então, quem tem a biometria, vai ser usada a biometria esse ano. Só um alerta para os eleitores, assim, não estranhem, não se surpreendam. Se, eu não fui lá na Justiça Eleitoral fazer a minha biometria. Porque o que houve esse ano? O TRE, para tentar aumentar justamente, em razão da pandemia, houve uma suspensão desse processo
processo de cadastramento biométrico. Então, o TSE é justamente para tentar agilizar e aumentar, né, o arcabouço aí de biometrias realizadas, fez uma parceria com o Denatran. E nós fizemos a importação, então, dessas biometrias das carteiras de motorista. Então, a pessoa vai ficar achando estranho, né? Como assim? Mas eu nunca fui na Justiça Eleitoral. Não estranhem, tá? Quem, porventura, for habilitado para uso biométrico é porque sua biometria foi importada da sua carteira de motorista. Tá? Então, não estranhem, não é nenhum golpe da Justiça Eleitoral. É só porque realmente a biometria foi trazida do Denatran. Tá? Doutora, aliás, falando em biometria, tá? Porque é uma dúvida recorrente também que a gente percebe, principalmente no dia da votação. Eu não tenho documento nenhum. Eu chego para votar, eu sei que eu tenho biometria. Eu posso votar só com a minha biometria? Me representa que sim, tá? Mas por cautela... Ou tem que apresentar um documento com foto. Exatamente. O documento com foto, eu acredito que tem que ser apresentado independente de qualquer coisa. Inclusive, foi bom tu falar isso, porque às vezes as pessoas vão só com aquele título de eleitor. É muito comum as pessoas irem só com aquele título de papel. Aliás, é muito curioso isso. A gente tem um título de eleitor que não serve para votar. Que não serve. Pois então, essa é a reclamação toda eleição, né? Mas, enfim, não dá para ir só com o título, tá? Então, mesmo quem é habilitado biometricamente, ele tem que ter um documento de identificação com foto. Ele não precisa ter o título de eleitor, por exemplo. Ele acaba sendo dispensável. Ou tu pode ter, por exemplo, quem tem a biometria normalmente já tem o e-título, né? Então, o e-título já tem e supre o documento com foto, porque ele tem a foto, né? Mas aí entra um ponto importante, né, doutora, em relação ao e-título. Aliás, tem vários alertas. Ontem eu até estava conversando à noite com a doutora Josiane, a sua colega. Sim. E aí ela dizia, Ronaldo, alerta as pessoas porque elas precisam baixar, né? Porque no domingo não vai poder baixar. Até porque vai ter um congestionamento muito grande do uso dos serviços, né? Não deixem para a última hora, exatamente. Isso é bem importante, esse alerta. E aí ontem eu fui, depois que eu conversei com a doutora Josiane, vou dar o meu exemplo aqui. Eu tinha o e-título já baixado, vou abrir o meu para ver se está tudo certo, tudo ok, né? E eu fui abrir e ele disse, olha, precisa atualizar. E aí não... Eu atualizei. Ele entrou, pediu para recadastrar senha, por isso que é bom acessar antes, talvez tenha problema quem for fazer isso só no domingo. Sim. Pediu para recadastrar senha, fiz todo o procedimento, abriu o e-título... E não abriu a foto. E não abriu a foto. Eu sei. Pois então, isso é importante. Aí, é importante, por cautela, o eleitor levar. Até para esses que já sabem que não fizeram, eu não mexi no meu e-título, não sei como é que tá. Leve sempre o documento com foto. Porque aí você não vai se incomodar de jeito nenhum, né? Porque com o documento com foto, por si só, você consegue votar. O meu apareceu agora. Olha aí, viu? Que coisa boa. Apareceu em tempo. Apareceu em tempo. Aliás, doutora Lise, posso votar, embora tenha essa limitação aí do celular, né? Sim. Mas eu posso votar levando o meu e-título aqui, mostrando o celular pro... Você vai mostrar e vai deixar ali no local. Mas sim, com certeza. Não posso, então, usar o celular, mostrar aqui o meu e-título? Mostrar o e-título, sim. Só você tem que deixar na mesa e vai ser liberada a votação. Isso, bem lembrado. Sim, é uma hipótese. Você está com o seu e-título. Mas tem que estar com a foto aparecendo. Tem que ter a foto aparecendo. Não pode ser sem foto. Então, na dúvida, se você não fez essa verificação toda que o Ronaldo se antecipou e fez, né? Se recadastrou, fez tudo direitinho. Se você não fez isso, não vá confiando só no seu e-título. Porque se não aparecer a foto, se ele não tiver atualizado e não aparecer a foto, você precisa do documento com foto. Doutora Lízia Dornelles da Luz, chegaram algumas perguntas aqui. E eu também tenho umas outras coisinhas que eu quero aqui, importantes. Está perguntando trazer. Aqui o Guilherme. Quem tem o título de eleitor precisa baixar o e-título ou ele é facultativo? Não, ele é facultativo, desde que leve o documento oficial com foto, né? Com um documento oficial com foto, qualquer pessoa pode votar, tá? Chegou aqui outra pergunta. Bom dia, Ronaldo. Eu posso levar minha filha de 9 anos junto comigo na cabine de votação? Cláudio Miro está perguntando. Na verdade, há uma restrição, né? As pessoas sabem que o momento do voto é um momento personalíssimo, né? Não é um passeio, embora, claro, as pessoas levem, né? Às vezes vão em família, enfim. Podem ir levar seus filhos, mas eles aguardam ali enquanto você vota, né? Salvo necessidade extrema de ser acompanhado, né? Dentro da cabine, mas dificilmente, né? Se você é o cuidador, você vai ter, né, que ser amparado por uma criança ou um adolescente enquanto vota, né?
O Adenir está perguntando aqui, ele faz 2 perguntas, acho que a gente até já respondeu, mas cabe ressaltar. Caso alguém pegar o celular errado, que pode acontecer, e aí? E ele pergunta também se vai ter um lugar para deixar se tiver mais de um celular. É que isso não vai acontecer. É liberado um por voto, exatamente. Né? Isso não acontece porque você vai ser liberado exatamente. Então não vai haver perigo de acontecer isso, né? Mas se acontecer de alguma situação de furto, de desaparecimento, bom, isso vai ser resolvido, né, pelos meios legais. A Márcia Godoy está perguntando, minha mãe está com 72 anos e quer ir votar. Pode ir? Pode, né? Claro que sim. Votar. O voto, ele é facultativo. A pessoa, se não quiser ir, ela pode não ir. Mas se ela quiser, vamos votar, né? Uma brasileira tem que votar sim. E aí complementa aqui, não foi fazer a biometria. Não há problema. Quando teve, pode ir votar com o título antigo e a identidade? Pode, né? Se levar o documento oficial com foto. Só o título, ressaltamos, não pode. O título antigo, aquele de papel, não vale. Tem que levar um documento de identificação com foto. Se ela tiver o título antigo, pode levar. Ajuda, né? A achar a sessão, tudo isso fica mais fácil com o título. Mas ela não precisa, né? Só com o documento oficial com foto a pessoa vota. O Álvaro está perguntando aqui, eu vou ampliar até a pergunta do Álvaro. Ele pergunta, existe alguma proibição de ir votar com camiseta verde ou amarela e com camiseta vermelha? E o que pode e o que não pode usar para votar, doutora? O que tem, né? Pode, camisetas coloridas, as cores existem desde que o mundo é mundo, né? Então não tem nenhum problema. O que não pode é a propaganda ostensiva, né? Isso é que não pode, tá? Mas, de resto, a pessoa pode votar tranquila. Camiseta não tem mais, né, dos candidatos, mas se eu quiser ir com adesivo colado no peito, pode. Sim, né? Algo que não seja, assim como os partidos têm, né? Mas não vai se criar. O que não pode é a ostensividade, né? Estacionar seu carro lá na frente, deixar, né, estacionado o dia inteiro, essas coisas todas a pessoa vai ter problema se fizer, né? A doutora Josiane já orientou, porque a doutora Josiane que está mais à frente disso, né, da propaganda aqui em Santa Cruz, então, mas a polícia já está orientada com relação a essas questões, né? O pessoal às vezes ia, né, estacionava o carro, ficava lá, né? Fechava o dia inteiro. O dia todo, isso não pode, né? Mas de resto, tá, é tranquilo. O Ayrton, minha esposa teve um AVC, posso ir com ela até a cabine? Sim, situações excepcionais, né, como essa, sim, uma situação de saúde, né, se ela tem condições, né, se ela está na plenitude dela, só tem dificuldades, né, essas pessoas podem ser, se ela não tem condições de votar, com certeza pode ser acompanhado, né. Doutora Lízia, a senhora disse que tem algumas informações importantes para repassar. Tenho só umas coisinhas que eu queria trazer, justamente, já trouxe essa questão da cola, né, também para o eleitor não estranhar que nessa nova urna tem uma pessoa no cantinho ali usando a linguagem de sinais, não estranhem, né? A única coisa que aquela pessoa está fazendo é indicando para o eleitor que precisa, né? Em que página, né? Ele está, em que momento do voto ele está. Então não estranhem aquela pessoa ali fazendo gestos, né? No canto da cabine, ela não está indicando nada, nem induzindo a nada, ela simplesmente está usando a linguagem de sinais para contribuir com quem precisa, né? Para fazer o uso da máquina. O tempo também, né? Às vezes as pessoas são rapidinhas ali, digita e pá, né? Eu sou uma rapidinha, assim. A urna, ela vai ter um tempo de amostragem da foto do candidato. Então, esse tempo vai ser de 1 segundo. E após esse 1 segundo, então, você vai conseguir efetivamente dar o confirma. Tá? Então, não estranhe se ficar apertando ali, não acontece nada. É 1 segundo, você digita, você olha para o seu candidato, espera aparecer a foto, olha para o seu candidato, dá uma respirada, que aí passou 1 segundo, você vai lá e pá, confirma, vai dar tudo certo, tá? Ah, apertei e não deu. Espera um pouquinho, em seguida aperta de novo, é 1 segundo de tempo de amostragem. Até era um tempo maior, 3 segundos, mas aí foi reduzido para 1 segundo, porque se achou que realmente ia ser um tempo muito longo, 3 segundos, né, de amostragem, mas para que se achou importante que houvesse isso, né? Então vai ser 1 segundo, assim, não se estresse, não pense que tem alguma coisa errada, é normal, vai acontecer isso. Outra coisa também, às vezes as pessoas se atrapalham ali, né? Principalmente os mais antigos, às vezes se atrapalham na ordem de votação, né? É importante que, claro, são esses cargos todos, né? Você não pode chegar, por exemplo, lá no presidente sem ter passado pelo deputado federal. O presidente é o último voto. É o último voto, né? Então você não pode chegar no presidente sem ter passado. Então alguma coisa você tem que ter votado, né? Ou num candidato, ou branco ou nulo. Tá? Para poder habilitar o próximo voto e assim sucessivamente até chegar no presidente. Antigamente o terminal do mesário ele tinha um sinal sonoro, agora esse terminal ele vai... Então não estranhe se o mesário disser,
o senhor está votando agora para deputado estadual, por exemplo, né? O que acontece? O terminal do mesário, ele acusa em que fase está o voto. Ele não está acompanhando seu voto, ele não está vendo seu voto, né? O terminal do mesário, ele habilita o eleitor, né? E ele só vai acompanhar isso. Então, não estranhe se o mesário disser, olha, o senhor está no voto tal, né? Se alguém precisar de uma orientação e ouvir isso, não estranhe, tá? É porque o terminal do mesário possibilita agora que o mesário veja em que fase o eleitor parou a sua votação, tá? E até se ele concluiu ou não o voto, né? Exatamente. Vai que ele está deixando a cabine e não concluiu a votação. Isso mesmo. Às vezes a pessoa distraída, né? Aperta ali, acha que já deu, né? Esquece de fazer o confirma. Então, tudo isso o mesário ele consegue orientar. O senhor não encerrou a sua votação. Tá? Então, não estranhe se receberem essas orientações. Também na zona 40, tá? Nós tivemos, lembra que quando eu estive aqui nós falamos, né, daquela questão do voto em trânsito, né, quem tivesse, pois então, nós tivemos uma procura muito grande, Ronaldo, para o voto em trânsito, tá? E a zona 40 habilitou o fórum, né, a PAI e a Sociedade Ginástica para esses eleitores. E na Sociedade de Ginástica nós tivemos um número bem grande, assim, lotou realmente, tá? Então eu quero pedir para o eleitor da Sociedade de Ginástica, né, que já vá preparado, que tenha paciência, porque além de você, vai ter mais esse pessoal que veio para a nossa terra aqui para votar, tá? Então talvez haja um pouco de fila, um pouco mais de morosidade no dia da eleição. Quem vota na Sociedade de Ginástica já vá prevenido. Porque o maior número, a maior concentração realmente desse voto em trânsito ficou na Sociedade Ginástica. Muito bem. Doutora Lísia, só para a gente fechar, em relação especificamente aos seus municípios, né, que a senhora responde aqui pela região, alguma preocupação, algum reforço de segurança para o dia do pleito especificamente, ou alguma recomendação, seja para partidos ou para eleitores? Na verdade, nós está bem tranquilo, como eu disse, né, Ronaldo, nós já fizemos reunião com os partidos, né, o pessoal está super orientado, assim, a gente não está tendo intercorrências. Como eu disse, as polícias estão bem orientadas e bem organizadas, assim, esse ano a gente sentiu que o pessoal está com, né, uma estratégia assim, de atuação bem organizada. Acredito que vai ser tranquilo nos municípios termos, né? E aqui na cidade também a gente tem né? Houve incidentes, claro que sim, né? De propaganda, não acompanho diretamente porque é com a doutora Josiane, mas sei que houve umas coisas normais, coisas que nada fora do esperado, do razoável, né, para uma eleição. Então, o que a gente espera é isso, que no dia se confirme, né, esse exercício da democracia aí civilizado, urbano, ordeiro, né, que os partidos sigam, né, evitando aí esses derramamentos de santinho para sujar nossas cidades, né, tão bonitas, Santa Cruz especialmente, né, preparada para o Oktoberfest. Então, que realmente essa eleição seja marcada, seja um dia bonito, né, a gente torce aí para que São Pedro, né, que nem o Jaime diz, não, São Pedro nunca me abandonou, né, ele sempre diz, doutora, São Pedro nunca me abandonou. Então, eu digo, é isso aí, né, que não chova, porque uma eleição com chuva sempre nos traz uma certa tensão, né, dos tempos de antigamente ainda, que caía luz por tudo, que a gente tinha aquela situação de urnas com bateria, então a chuva sempre nos estremece. Mas, segundo o Jaime, São Pedro nunca abandona, então vai dar tudo certo. Tempo seco, exatamente. Né? Então, olha aí, o Ronaldo confirmando. Só para fechar, eu já estou com o tempo estourado, mas eu preciso lhe perguntar só mais uma coisa. Nos municípios da região, tá? Eu, claro, pergunto dos que a senhora responde. Sim. A transmissão dos dados para o TSE é via cartório em Santa Cruz, ou seja, terminando a votação às 5 horas, essas mídias vêm para cá? Sim, tem toda uma estrutura já, porque como a gente tem cidade, interior da cidade e municípios termos, né? Então a gente já tem toda uma logística que já é aplicada há anos pela equipe aqui do cartório, né? E essa logística ela é orientada e repassada aos mesários justamente para isso, para o traslado desse material para a nossa coleta aqui e transmissão dos dados. Tudo organizado. Doutora Lísia Dornelles Dalosto, juíza eleitoral da Zona 40 aqui em Santa Cruz, muito obrigado pela presença aqui na manhã de hoje, esclarecendo algumas dúvidas, falando um pouquinho sobre o trabalho também da Justiça Eleitoral para o pleito de domingo. Obrigado, doutora, a gente está sempre à disposição. Obrigada, Ronaldo, é sempre uma satisfação. Obrigada.